Hoje, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia avança com suas tropas sobre o território ucraniano. Quais são as implicações geopolíticas desse movimento militar no leste europeu? Se você quiser entender toda essa complexidade desse acontecimento, me segue agora nesse vídeo. Após dias de escaladas, de tensões e ameaças, a Rússia invade o território ucraniano na manhã de hoje, dia 24 de fevereiro. Isso tudo ocorreu, pessoal, logo depois de uma declaração do Putin de que realizaria operações militares ali na região de Donbás. A região de Donbás, para quem não lembra, é composta por províncias separatistas e que recentemente, nessa terça-feira agora, o Putin reconheceu como independentes. Tá? Nesse momento, ele pega e envia tropas para aquelas regiões, para a região de Donbás, para garantir ali a paz, né? Segundo ele, garantir a segurança e a paz. Só que aí você percebe hoje esse movimento de tropas que avançaram território adentro da Ucrânia. Tá? Isso já era uma tensão, já era uma expectativa do Ocidente, porque na medida em que a Rússia mandou tropas para a região de Donbás, ali, ficaram se questionando até quando eles vão se manter naquele ponto. Para alguns especialistas, então a invasão já tinha acontecido, uma vez que só a Rússia reconheceu aquela região como independente. Muitos outros países, a comunidade internacional não tinha reconhecido. Então, por parte da comunidade internacional, já se tratava ali de uma invasão. Mas até que ponto eles ficariam contidos só naquela região? Né? O que aconteceu foi que agora, hoje, nós vemos aí a invasão das tropas russas ao território ucraniano, colocando aí de vez por terra o chamado Acordo de Minsk. Mas o que foi o Acordo de Minsk? O Acordo de Minsk aconteceu ali por volta de 2014, 2015, logo após aquele episódio da anexação da Crimeia. Tá? O acordo era da seguinte forma: a Rússia dizia, olha, eu não vou mais invadir a Ucrânia, vou garantir a sua integridade territorial, desde que a Ucrânia dê mais autonomia à região de Donbás. Então, o tempo passou, a região de Donbás não teve mais autonomia, não foi feita uma nova legislação ali para dar essa autonomia política àquela região, e como a gente observa dos últimos acontecimentos, não foi garantido ali a integridade territorial da Ucrânia. Então esse acordo, o Putin mesmo já tinha colocado que ele já não valia mais nada, né? E agora, com o avanço dessas tropas à Ucrânia, a Rússia diz fazer, o Putin diz fazer, porque não aceitaria aí ameaças da Ucrânia e nem que vai aceitar interferência estrangeira nessa operação militar que eles estão realizando. Aí leia-se o recado, né? Não vai aceitar interferência da União Europeia, ou seja, da OTAN, e nem dos Estados Unidos, tá? Por parte das autoridades ucranianas, elas afirmam aí que a Rússia também, além de estar atacando alvos militares, estão atacando outras cidades. Isso aí, para o ministro das Relações Exteriores ucraniano, é uma clara declaração de guerra. Declaração essa de guerra que, por parte da Ucrânia, foi feito através de um meme ali no Twitter, né, nas redes sociais oficiais do Estado ucraniano. Depois dos primeiros ataques, a gente pode ver aí muitas fotos, imagens, vídeos de cidadãos saindo, tentando deixar o país, né? O espaço aéreo ucraniano foi fechado aí, quando a gente tem a situação sempre de conflito, o espaço aéreo é fechado, então vocês podem ver que os voos para aquela região foram fechados, inclusive pela Rússia, tá? Então, nesse momento aí, o presidente Volodymyr Zelensky convoca os cidadãos para a luta armada, né? Ele já vinha pedindo aí ajuda ao Ocidente, sobretudo com armas, né? Para encarar o poderio militar russo. A gente vê aí que essa situação que se apresenta entre Rússia e Ucrânia é o que a gente chama, os especialistas chamam de guerra assimétrica. As forças russas são muito superiores às forças aí militares ucranianas, né? Então a situação é bem complicada. E como foi aqui hoje, está sendo hoje as reações do mundo ocidental. Os Estados Unidos, aí na figura do Joe Biden, promete aí se reunir com os líderes do G7 para elaborar sanções mais rigorosas. Por parte da União Europeia, lá pela Comissão Executiva do Bloco da Comissão Europeia, também está aí prometido mais sanções rigorosas, maciças e estratégicas contra o governo russo. Né? Mas aí a gente pensa a que ponto essas sanções vão ser eficientes. Tudo indica que o Putin ele se preparou
por essa situação de invasão. Quando o país dele executasse essa invasão, ele saberia que sofreria essas sanções. E a gente pode observar que nos últimos meses, nos últimos períodos, a Rússia, ela, digamos assim, posicionou bem suas peças nesse jogo de xadrez geopolítico. Ora, ele aumentou aí as suas reservas de moeda estrangeira, o país nunca teve tantas reservas de moeda estrangeira, tá? Ele fez a construção do seu próprio sistema de transações financeiras. Vamos lembrar que uma das sanções prometidas pelo governo Biden era a implantação, era a expulsão da Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT nada mais é do que ali um sistema de transações financeiras internacionais entre as economias, né, dos países. Então, ficaria ali dificultando a vida das empresas russas, dos investimentos russos pelo mundo, uma vez que eles não conseguiriam fazer esse tipo de transação. Mas aí o Putin pegou e criou ele, com os aliados dele, o próprio sistema para ele estar fazendo essas transações, tá? Sem falar que ele desenvolveu também a sua indústria local nos últimos tempos e se aproximou cada vez mais da China, né? Que ele é um aliado importante para ele nesse cenário geopolítico. Em que sentido? Ele saberia que quando começasse esse tipo de invasão, o gás, o fornecimento de gás natural que ele presta ali para a Europa, sobretudo nesse período que está fazendo muito frio e a Europa demanda ali gás natural para o aquecimento de suas instalações, esse fornecimento de gás seria interrompido e aí ele passaria a vender ali para a China. Então, num primeiro momento, essas sanções realmente vão ser pesadas. No curto prazo, elas vão afetar a economia russa, mas com todo esse movimento que ele fez aqui nesse jogo de xadrez, nesse tabuleiro geopolítico, talvez ele consiga se manter por mais algum tempo. Então, pessoal, diz aí o que vocês acham desse quadro geopolítico que está se desenrolando ali no leste europeu. O conflito ele vai escalonar, ele vai ficar mais intenso? Outras potências, outros países podem se envolver militarmente no conflito? Eu acredito que não. A Ucrânia, ela não é uma aliada ali da OTAN, nem dos Estados Unidos, e nem os Estados Unidos vai querer se meter numa guerra, numa posição que a Ucrânia, em questões geopolíticas, não é tão importante assim para eles. Mas aí a gente vai ter que ver os acontecimentos, né? Quais são aí as reações do Ocidente? Vão ficar mesmo nas sanções? Essas sanções vão fazer efeitos? E a diplomacia? Será que ainda há espaço para a diplomacia encerrar esse conflito e poupar vidas, evitar maiores destruição? Tá? Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se aqui, que eu, professor Rodolfo, conto muito com o seu apoio. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!